chegou a Jerusalém, chegou até onde esse ataque? Não chegou a Jerusalém, ele ficou próximo das regiões ali... Na parte sul? Próximo da fronteira com Gaza. Todos os lugares ali próximo de Gaza foi até onde eles avançaram, né? Quanto mais longe de Gaza, mais difícil deles avançarem. Mas eles chegaram a dominar alguns kibbutz, né? Que são aquelas comunidades. A gente viu eles entrando, tem uma cena filmada de uma janela e eles caminhando na rua, atirando, carro de civil, eles atirando. Você acha que... Não sei se tem já isso, se teve algum pronunciamento de alguém do Hamas. Qual que foi o... Atira em qualquer pessoa, acerta qualquer alvo. Qual você acha que foi a estratégia deles? Qual foi a ordem? Causar o maior estrago possível? É isso? Uma organização que é terrorista Tudo quer bom, matar André? todo mundo. Quer matar todo mundo, André. Não vejo o Reni faz tempo. Só para te posicionar, a gente acabou de falar com o Rafa, que é um brasileiro que esteve lá e sobreviveu a... Meu, história mais... Qual história? Conta. Cara, a história dele... Não, a história dele é... ele tava naquele festival que tava tendo na fronteira. muito chocante. E aí escutou as bombas e tal e entrou num bunker do lado de uma de ônibus. De um ponto de ônibus. Mini bunkers. 40, 50 pessoas apertadas. Os que são móveis. Isso. Um bloco de controle. Isso. Se 40 pessoas lá dentro, morreu todo mundo, ele fingiu de morto com os corpos. Morreu todo mundo o quê? Que os caras entraram e começaram a atirar? Os caras atiraram, jogaram granada, fumaça, morrendo, fumaça, intoxicados, sem ar, de estilhaço de granada, tiro. E ele sobrou lá porque ele caiu e se fingiu de morto. Porque ele queria morrer, ele achou que ia morrer e se jogou lá com os corpos. O amigo tá desaparecido, provavelmente foi sequestrado, não sabe ainda, né? E tá nessa. Cara, esse dia vai ser lembrado como... juro, vai ser... O pessoal tá comparando a Pearl Harbor pela surpresa e o 11 de setembro, né? Eu escutei jornalistas, inclusive, falando, não vou citar o nome, de que é mais impactante que o 11 de setembro, porque o 11 de setembro você não tinha mídias sociais, não tinha WhatsApp, não tinha mídias sociais, era concreto, né? Não via corpos, né? Muito. Era um bloco, né? Todo mundo dentro de um avião. Que colapsou. Que você só imagina, né? Os corpos, mas você não consegue ver. Aqui a gente o máximo que você viu foram aquelas pessoas pulando do prédio. Que é impactante pra caramba. Mas assim, não é tão gráfico quanto essas imagens. Né? E o sequestro, né, de 150 pessoas, mas assim, vai ter tanta história. A gente vai estar falando disso daqui a 50 anos. Exato. Vai ter livro, vai ter estudo, vai ter o antes e depois, vai ser, eu acho que vai chamar Guerra de Sukkot. Da mesma forma que tem Guerra de Yom Kippur, vai ser a Guerra de Sukkot, porque é o fim de Sukkot, né, da Festa das Cabanas. Então eu vi num link argentino. O que é essa Festa das Cabanas? A Festa das Cabanas, de quando os judeus saem do Egito, da escravidão e vão para... Porque era um feriado também. É um feriado, né? Era o fim de Sukkot, começo de Simchat Torah, que é quando os judeus estão lá festejando as cabanas, que ficavam perambulando pelo deserto até chegar na terra de Israel. E depois tem a entrega da Torá, que é a Bíblia, né? Monte Sinai, história bíblica. E foi em Sukkot, era feriado, né? Então, eu vi Guerra de Sukkot. Não sei se eles já nomearam, porque normalmente eles nomeiam a guerra no meio da guerra. Sábado, depois... né? Num sábado. Num sábado. E vai ter muitas histórias assim. Eu escutei na mídia israelense umas histórias assim. Que ele ficou aqui no Skype com a gente, descrevendo cada detalhe da história, entendeu? Contando. Aí eu achei isso, aí veio a fumaça, aí eu desmaiava, eu acordava, eu tenho pólvora nos meus dedos, enfim, tipo, é um negócio assim. E ele viu a defesa do Israel, né? O Iron Dome, tipo, funcionando, né? Porque ele tava na festa. Saiu correndo da festa. Quando começou. E ele fugiu porque ele pegou uma carona, saiu correndo e um casal deu carona para eles até o ponto de ônibus lá, onde ele ficou no bunker, assim. Quais outras histórias você escutou? De que tipo de... Eu escutei uma história de separação de casais, eu escutei histórias de tortura, já escutei história de soldado que foram arrancados os olhos vivo. Eu escutei história de desmembramento, escutei história de execução em massa. Mas você assistiu o desmembramento? A pessoa assistiu o desmembramento? Eu escutei história eu vi meus pais sendo assassinados na minha frente, com tiro na cabeça. Eles botavam fogo nas casas, nos kibbutz, para as pessoas saírem de casa.
E iam metralhando um por um. Parecia aquelas cenas da Síria, do Estado Islâmico, sabe? Sim. Cenas de corpos em cima de carros, picapes entrando em Gaza, e os caras em cima dos corpos, pisando nos corpos, e todo mundo gritando na rua, comemorando. Sem precedentes. Sem precedentes, cara. Todos os aspectos possíveis. Acho que o mundo viu hoje, e assim, não estou nem falando como judeu e nem como israelense, mas como cientista político, assim, o mundo viu hoje o que realmente é o Hamas. O que realmente são esses grupos terroristas que controlam Gaza. Eu tava falando com o Reni, eles filmando isso, não é pior para a causa deles? Óbvio que é pior. Então, porque... Eles não estão preocupados com criar um Estado palestino para os palestinos em Gaza. Não, ou ter uma opinião pública geral a favor. Eles estão preocupados com... Não, porque eles entendem pouco do que é a opinião pública. Eles querem que, na verdade, essa ação, que é capitaneada pelo Irã, esse eixo da resistência, a Muqawama em árabe, né? Eles querem mostrar para eles, uma retroalimentação interna, né? De mostrar, eu fiz, eu faço, eu tive coragem, olha o que a gente fez. Eles entendem Israel como o mundo entende os Estados Unidos. O superpoderoso, o rico, o que tem tudo, e as empresas e tudo mais, e um exército gigante, etc, etc. Então, na ótica desses grupos e dos palestinos que fazem parte, quando Israel prende alguém porque ele está sendo procurado, significa que ele é importante. Então você vai preso, você sobe de ranking dentro do Hamas ou dentro da Jihad Islâmica se você vai para a cadeia de Israel. Por quê? Porque se Israel considerou você importante, então você tem que ser, então você é importante. É tipo como se Israel fosse tão forte, tão poderosa, que então se Israel considerar você importante para eles virem atrás de você e te prender, se você não é um Zé Ninguém, então você não é um Zé Ninguém. E aí... Tem toda a questão de como isso se retroalimenta. Eles querem ganhar... quando eles conseguem fazer ações que não vão destruir Israel, porque Israel não tem como se destruir Israel. É impossível. Israel é um país muito forte militarmente, mas no momento que eles pegam a vulnerabilidade de Israel, conseguem entrar em Israel, conseguem invadir Israel, conseguem matar soldados, conseguem roubar tanques, roubar carros, a sensação deles qual é? Ganhamos a guerra. É tipo como o Talibã comemorou quando os Estados Unidos saiu do Afeganistão, sim, e pegaram os carros militares e ficaram comemorando em cima dos carros. É altamente bárbara. Né? É uma coisa bárbara, simbólica, que não significa nada no fim das contas. Ou seja, é tudo uma imagem para eles, só que o mundo não vê dessa forma. Quem está do lado deles? Quais países fizeram notas apoiando o Hamas? Exato. É tipo assim, é insano isso, entendeu? Então, assim, lideranças responsáveis palestinas no mundo inequivocamente precisam condenar isso, mesmo ainda criticando Israel, querendo processo de paz, criticando eventuais violações de Israel, falando de 2 estados e tal. Tem que separar as duas coisas, porque eu falei isso em vários vídeos, falei aquele dia pra você no Salem, falei assim, tem totalmente separado uma coisa da outra. Você tem que... Isso é um tiro no pé à causa palestina. Exato. A causa palestina não ganha nada com isso. Só perde. Inclusive, a União Europeia cortou ajuda financeira para a autoridade palestina. Cortou. 600 milhões. Por ano. Isso é bastante. O PIB da Palestina é 14 bilhões. Sim. Então, tá vendo? Só prejudica os palestinos. Não estou falando que agora os palestinos não vão sofrer as consequências da guerra que está por vir e já está por vir e vai ter... Não vai ser... Não vai ser nada... O que vocês acham que vai ser? O que eu acho é que as pessoas que falam, defendem ou querem politizar, elas não entendem que esse tipo de pessoa... É tipo um pouco do que o Rafael falou ali. Eles são animais. Não tem diálogo. Não tem diálogo, calma, mas é do seu interesse. Tipo, não, eu tô do seu lado. É meio que um bicho agindo e se comportando. Se comporta como um bicho, é um animal completo. E aí, totalmente descontrolado. Imagina, então, você tentar racionalizar, você tentar falar, não, você não quer estar do lado desse animal. Não importa o que parece com a sua ideologia ou com a causa que você acha que você está defendendo. Se você fosse colocado numa sala com essas pessoas, você ia estar em pânico, desesperado. Mesmo você falando, não, eu sou do seu lado. Ia chegar uma hora, em algum momento da interação, que você ia olhar e falar assim,
eu estou diante de um bicho, de um animal. E é melhor eu sair daqui. É melhor eu me proteger, porque este tipo de pessoa, esse tipo de ser, assim, ele vai se voltar contra mim. Ele é um bicho. Ele não é um ser humano racional. Não, não. Eu também defendo a causa palestina, eu também defendo sei lá o quê, eu sou da mesma ideologia que a sua. Qualquer coisa que você falar, tipo assim, não é suficiente. Qualquer pessoa lúcida, consciente, que interagisse com um ser humano desse jeito,